Dois pacientes chegaram à sua clínica em um dia. Luísa, uma fumante de 54 anos, apresentou-se com tosse produtiva com expectoração amarela e dor no peito do lado esquerdo. O exame físico revelou febre, taquicardia e taquipneia. Os sons pulmonares dela eram quase inaudíveis, mas havia estertores na base esquerda. O próximo paciente é Fernando, um homem de 64 anos que foi hospitalizado por um derrame há 2 semanas. Ele recentemente desenvolveu uma tosse e dor no peito do lado direito. Ele está taquicárdico e com febre de 38,4 graus. O exame revelou frêmito, diminuição dos sons respiratórios e maciez à percussão no campo pulmonar inferior direito. Radiografias de tórax foram realizadas, mostrando um infiltrado no lobo inferior esquerdo no caso de Luísa e um infiltrado no lobo inferior direito no caso de Fernando. Ambas as pessoas têm pneumonia. A pneumonia é uma infecção do tecido pulmonar. Alguns micróbios podem superar as defesas inatas dos pulmões e do sistema imunológico para colonizar os bronquíolos ou alvéolos. Esses patógenos desencadeiam uma resposta inflamatória. Células inflamatórias como glóbulos brancos, bactérias mortas, proteínas e fluido do tecido danificado formam um líquido chamado exudato que pode ser tossido e expelido do corpo. No entanto, eles também podem se acumular nos pulmões, enchendo os alvéolos. Podemos dividir a pneumonia em pneumonia clássica ou pneumonia atípica, baseada em sintomas. Na pneumonia clássica, sintomas podem incluir dispneia, falta de ar, fadiga e febre. Os indivíduos também podem desenvolver dor torácica pleurítica, caracterizada por dor súbita e intensa, aguda, penetrante ou queimante no peito ao inspirar e expirar, além de tosse produtiva com expectoração amarela. Além desses, sinais importantes incluem maciez à percussão, que sugere consolidação pulmonar. Isso ocorre porque o ar nos alvéolos é substituído por pus e fluido, perdendo sua qualidade normal timpânica. Também há frêmito tátil, que é quando se pode sentir vibrações aumentadas ao colocar a mão no peito ou nas costas do indivíduo na área com consolidação, e eles dizem 33. Da mesma forma, se você auscultar a área com consolidação, o 33 soará mais alto, chamado de broncofonia. Isso ocorre porque as ondas sonoras e as vibrações viajam melhor através do tecido consolidado cheio de fluido do que pelo tecido saudável cheio de ar. Pela mesma razão, ao colocar o estetoscópio na área com consolidação, pode-se ouvir o som respiratório brônquico, que é mais agudo e mais alto que o som respiratório vesicular normal. A seguir, temos a egofonia, que é o aumento da ressonância na área com consolidação, então, ao pedir para dizer E, soará como a letra A. Estertores inspiratórios tardios também podem ser ouvidos sobre a área afetada. Estertores são sons pulmonares estalantes feitos quando o ar passa pelo fluido nos alvéolos colapsados. Finalmente, pessoas com pneumonia geralmente apresentam taquipneia e taquicardia. Há muitas maneiras de categorizar a pneumonia. Uma delas é organizar pelos micro-organismos causadores. Geralmente, a pneumonia é causada por vírus e bactérias e raramente fungos também. Em adultos, a causa viral mais comum é a influenza. Esses tipos geralmente têm um início abrupto e tendem a desenvolver pneumonia bacteriana secundária. A pneumonia típica ou bacteriana clássica é mais frequentemente causada por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza ou Staphylos aureus. A pneumonia atípica ou pneumonia ambulante também é causada por bactérias, mas o indivíduo não desenvolverá os sintomas clássicos. Na pneumonia atípica, com Mycoplasma pneumoniae, uma bactéria sem parede celular, os indivíduos geralmente apresentam início insidioso, dor de cabeça, tosse não produtiva e às vezes sem febre. Se você ver esses sintomas, é seguro assumir que é pneumonia atípica com Mycoplasma pneumoniae. Outra dica é que a infecção por micoplasma costuma ocorrer em áreas endêmicas, principalmente em áreas com muitas pessoas, como acampamentos militares e prisões. Também comum nessas populações temos a pneumonia clamidial, que pode ser causada por Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila pistaci e Chlamydia trachomatis. Outra causa de pneumonia atípica é a Legionella pneumófila, que causa sintomas mais graves como dores de cabeça, tosse leve, confusão, febre alta e diarreia aquosa. Essa bactéria pode ser encontrada em sistemas de água ou de refrigeração à base de água, em hotéis, razão pela qual essa infecção também é comum em viajantes. Pessoas em certos grupos etários estão mais em risco para certos tipos de infecções microbianas.
Em neonatos, menos de 4 semanas, as causas mais comuns de pneumonia são os estreptococcus do grupo B e Escherichia coli. Na faixa etária de 4 semanas a 18 anos, a condição é tipicamente causada por vírus como o vírus sincicial respiratório, mas também por bactérias como Chlamydia trachomatis, mais comum em menores de 3 anos, e Chlamydophila pneumoniae, geralmente encontrada em crianças em idade escolar. Streptococcus pneumoniae também é uma causa comum de pneumonia nesse grupo etário. Na faixa entre 18 e 40 anos, as causas mais comuns são Mycoplasma, Chlamydophila e Streptococcus pneumoniae, mas também vírus como influenza. Em indivíduos com mais de 40 anos, especialmente os idosos acima de 65 anos, as causas mais frequentes são Streptococcus pneumoniae, anaeróbios e vírus. Além da idade, em usuários de drogas intravenosas, a pneumonia é geralmente causada por Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Essas também são causas comuns de pneumonia em pessoas com fibrose cística, mas um patógeno associado a essa doença é Pseudomonas aeruginosa. Outro grupo especial são as pessoas imunocomprometidas. As causas mais frequentes incluem Staphylococcus aureus, bacilos gram-negativos entéricos e vírus. Indivíduos com HIV positivo com contagem de linfócito CD4 abaixo de 200 células por microlitro podem sofrer de patógenos oportunistas relacionados à AIDS, como o fungo Pneumocystis jirovecii. Esse tipo de pneumonia pode causar falência respiratória ou pneumotórax se não tratada, e foi uma causa comum de morte em pacientes com AIDS. Naqueles que adquiriram pneumonia após uma infecção viral, os culpados mais comuns são Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ou Haemophilus influenza. Em pacientes pós-transplante de órgãos que estão em imunossupressores, pneumonia com corpos de inclusão intranucleares e citoplasmáticos, histologicamente, aponta para infecção oportunista por citomegalovírus. A pneumonia também pode ser categorizada por onde é adquirida. A mais comum é a pneumonia adquirida na comunidade, ocorrendo quando uma pessoa adoece fora de um hospital ou ambiente de saúde, geralmente causada por Streptococcus pneumoniae. A seguir, temos pneumonia hospitalar ou pneumonia nosocomial, que ocorre quando uma pessoa contrai pneumonia após estar hospitalizada por outra condição há pelo menos 2 dias. Tende a ser mais grave, porque esses indivíduos frequentemente têm sistemas imunológicos enfraquecidos e os micróbios nos hospitais são frequentemente resistentes aos antibióticos comuns. Algumas bactérias importantes são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, SARM, geralmente carregado por funcionários hospitalares assintomáticos, e Legionella pneumófila, encontrada em sistemas de água ou de refrigeração à base de água nos hospitais. Outra categoria é pneumonia associada à ventilação, uma subcategoria de pneumonia hospitalar. Frequentemente, ela se desenvolve quando indivíduos são intubados por mais de 48 horas. Bactérias como Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus podem formar um biofilme no tubo endotraqueal. Indivíduos em ventiladores não conseguem tossir, permitindo que micróbios se movam do tubo para os pulmões, causando pneumonia. Além de inalar micróbios, há outras maneiras de desenvolver esta doença. A pneumonia por aspiração acontece quando se respira acidentalmente comida, bebidas ou conteúdos gástricos. Dependendo da posição, a pneumonia se desenvolverá em diferentes áreas do pulmão. Lembre-se de que se aspirar comida deitado de costas, isso envolveria os segmentos posteriores do lobo superior e a parte superior dos lobos inferiores. Se estiver em pé ou sentado, os segmentos basais seriam afetados. A pneumonia por aspiração tende a ocorrer em pessoas com reflexos de vômito e tosse prejudicados, sendo comum em indivíduos que abusam de drogas ou álcool ou têm lesões cerebrais que causam problemas de deglutição. Conteúdos gástricos aspirados podem ser particularmente problemáticos devido à irritação química, além da infecção. Infecções pulmonares em pessoas com transtornos do uso de álcool incluem bactérias anaeróbicas e aeróbicas, especialmente Klebsiella pneumoniae, também comum em pessoas com diabetes. Esse tipo de infecção é frequentemente associado a necrose pulmonar e abscessos. A pneumonia pode ser caracterizada pelo local de infecção. Na broncopneumonia, a infecção pode ser irregular por todo o pulmão, envolvendo bronquíolos e alvéolos. Na pneumonia atípica ou intersticial, a infecção está principalmente fora dos alvéolos, no interstício. Na pneumonia lobar, a infecção causa a consolidação completa de um lobo inteiro do pulmão, preenchendo a região com fluido. Geralmente, a pneumonia lobar acontece em estágios. O primeiro estágio é a congestão, dia 1 e 2.
quando vasos sanguíneos e alvéolos começam a se encher de fluido excessivo. O segundo estágio é a hepatização vermelha, dias 3 e 4, onde o exudato contendo glóbulos vermelhos, neutrófilos e fibrina começa a preencher os espaços aéreos e os torna mais sólidos. O terceiro estágio é a hepatização cinza, dias 5 e 7, onde os pulmões ficam firmes e cinza pálido devido à decomposição dos glóbulos vermelhos no exudato. O último estágio é a resolução, dia 8 em diante, onde o exudato é digerido por enzimas, ingerido por macrófagos ou expelido pela tosse. O diagnóstico geralmente começa com raio-x do tórax, onde o exudato aparece como infiltrado ou opacidade. A localização da infecção pode ser identificada. A broncopneumonia geralmente se apresenta como áreas irregulares espalhadas por todo o pulmão. Na pneumonia lobar, o exudato está localizado em um único lobo ou conjunto de lobos. Na pneumonia atípica ou intersticial, o infiltrado geralmente se espalha por todo o pulmão, frequentemente concentrado na região perihilaris e com aparência reticular. Pode haver opacidades lineares ao redor da vasculatura pulmonar ou ao longo da pleura, chamadas de linhas de Kerley-B, indicativas de edema pulmonar. A cultura de escarro e a coloração de Gram são necessárias para identificar as bactérias causadoras da pneumonia. Alguns exames laboratoriais sugerem pneumonia, como aumento no número de leucócitos e marcadores elevados de inflamação, como procalcitonina e proteína C reativa. O diagnóstico de pneumonia atípica pode ser diferente. Na pneumonia atípica com Mycoplasma pneumoniae, o raio-x geralmente parece pior do que os sintomas sugerem. O diagnóstico é confirmado por testes sorológicos, mas especificamente por um aumento maior que 4 vezes no título de IgM. Mycoplasma pneumoniae requer um meio acelular, agar-Eaton enriquecido com colesterol, para crescer. Mycoplasma pneumoniae leva a anemia hemolítica autoimune a frio, caracterizada por autoanticorpos que reagem ao frio e se ligam à membrana dos eritrócitos, levando à destruição prematura dos eritrócitos. O diagnóstico é feito por um teste de Cumbis positivo, onde um anticorpo contra o autoanticorpo é adicionado ao sangue, causando uma aglomeração anormal. O diagnóstico de infecção por Legionella pneumófila é confirmado pelo teste de antígeno urinário. A infecção por clamídia é diagnosticada via PCR, amplificação de ácido nucleico e coloração de Giemsa, onde a bactéria aparece como inclusões citoplasmáticas. Pneumocystis girovecii pode ser visto como corpos em forma de disco em uma coloração de prata de metenamina do tecido pulmonar, obtida por lavagem broncoalveolar ou biópsia pulmonar. O tratamento da pneumonia depende do tipo e da gravidade da pneumonia. Como as bactérias são a causa mais provável, antibióticos são frequentemente prescritos, além de supressores da tosse, medicamentos para dor e oxigenação suplementar. Para a pneumonia típica, os antibióticos mais comumente usados são penicilina ou cefalosporina para Streptococcus pneumoniae, amoxicilina com ou sem clavulanato para Haemophilus influenza e naficilina ou vancomicina para Staphylococcus aureus. Na pneumonia atípica com Mycoplasma, Legionella e Clamídia, a melhor escolha é macrolídeos, doxiciclina ou fluoroquinolonas. Na pneumonia por aspiração, clindamicina é a melhor opção, pois cobre anaeróbios comuns. Para a pneumonia por pneumocystis, trimetoprima com sulfametoxazol é geralmente usado para tratamento e dapsona como profilaxia para pessoas HIV positivas com contagem de CD4 abaixo de 200 células por microlitro. Resumindo rapidamente, pneumonia é uma infecção dos pulmões que resulta em consolidação ou infiltrados onde o tecido é preenchido com exudato. Baseado no quadro clínico, pode ser típica ou atípica. A doença também pode ser classificada como adquirida na comunidade ou hospitalar, sendo algumas dessas pneumonias associadas a ventiladores. A pneumonia por aspiração está associada à aspiração de alimentos ou conteúdo gástrico. A pneumonia também pode ser caracterizada pelo local onde a infecção está nos pulmões. A broncopneumonia se espalha pelos pulmões. A pneumonia atípica ou intersticial ocorre no interstício ao redor dos alvéolos, e a pneumonia lobar geralmente infecta um lobo inteiro do pulmão. Voltando aos nossos casos. Luísa foi admitida com estertores na base do pulmão esquerdo, tosse produtiva com expectoração amarela, dor no peito e sinais sistêmicos de inflamação como febre, taquicardia e taquipneia. O raio-x revelou um filtrado no lobo inferior esquerdo que, dados seus sintomas sugestivos e histórico, são suficientes para diagnosticar pneumonia adquirida na comunidade. Neste caso, uma amostra de escarro foi coletada para cultura e coloração e ela iniciou o tratamento com antibióticos.
O outro indivíduo, Fernando, que já estava hospitalizado há 2 semanas por um acidente vascular cerebral agudo, desenvolveu tosse e dor no peito do lado direito, taquicardia e febre alta. O exame revelou frêmito, diminuição dos sons respiratórios e maciçeza percussão no campo pulmonar inferior direito. O raio-x do tórax revelou um infiltrado no lobo inferior direito. Como seus sintomas bastante graves se desenvolveram após a hospitalização, podemos diagnosticar Fernando com pneumonia hospitalar. Culturas de escarro junto com coloração de Gram foram feitas e ele também iniciou o tratamento com antibióticos.